só para fechar uma questão, para que você não fique com dúvida, tá? Não quero que você tenha dúvida alguma a respeito desse tema. Existem 3 formas da gente fazer os cálculos que nós vamos chegar no mesmo resultado, tá bom? Tem o mais completo, mais robusto, né? Bem mais complicado. E não vale a pena eu destrinchar aqui a cabala, né, a numerologia, a data da construção do templo, data da saída do Egito, quantos dias foi isso, quantos dias daquela lua, dessa lua, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, é uma conta mais complexa, mas vai chegar na mesma data, tá ok? Vai chegar em 2023, sem mudança, mas só para você perceber. Quando eu falei no vídeo passado, esse sim foi um erro, né, que eu cometi, e cometi um outro mais, eu vou corrigir também agora nesse início aqui, né, aquele tempo de 1211 dias estava partindo do dia 7 de abril de 2020, 7 de abril de 2020. Na verdade, nesse dia, 7 de abril, não houve lua azul, que é chamado lua azul, né, houve uma superlua, o que é diferente, tá bom? Nós tivemos 3 superluas em 2020 e vamos ter uma lua azul em 2020 no dia 31 de novembro, bem no dia das bruxas, tá? Então me pautei aqui. Isso foi minha falha, tá? Eu tava com muita coisa na cabeça e vamos combinar, faz tempo que eu não mexo com numerologia, né? Então, 1211 dias era o espaço de 7 de abril até dia 1º de 8 de 2023, onde teria a primeira lua azul de 2023, que é o ano da marca, o ano marcado. Nesse espaço de tempo, faltou contar aqui que começou na 1º de agosto, né? Então ia ter mais 30 dias em agosto e mais 16 dias, né? Porque o ano novo judaico só vai ser comemorado no 16 de setembro. Então a soma disso daqui, 1211, né, vai ter que somar ainda com mais 30 dias do mês de agosto, mais 16 dias, né, do mês de setembro, vai dar um total de 1257 dias. Vocês reparam que é muito próximo à marca de 1260 dias que a Bíblia narra, né? Então, essa pequena diferença aqui de 3 dias dá para ser ajustada. Eu poderia explicar ela perfeitamente, porque tem variações do calendário lunar, solar, unissolar, mas não vem ao caso, tá? Então, por isso que eu acabei descartando essa questão. Então, o que nós vamos utilizar, de fato, é a maneira mais simples, né, de chegar nessa conta, tá ok? Nós vamos chegar da maneira mais simples. Eu vou explicar pela maneira mais simples possível, que é a terceira maneira, a mais simples de todas, que eu não tenho que entrar no mérito de tanto cálculo numerológico, cabalístico, astrológico e tudo mais. Todas vão dar no mesmo resultado. Tanto é que se eu fosse me pautar por esse daqui, que eu comecei no vídeo passado, né, nos 1211 dias até, quer dizer, a última superlua do mês de 2020, né, até a primeira lua de sangue de 2023, dia 1/8, né, ia dar uma diferença aqui apenas de 3 dias, né, então em vez de dia 16, né, começaria uma contagem dos 1260 dias a partir do dia 19, mas na verdade vai dar exatamente dia 16 também, tá, só que daí eu teria que refazer algumas contas para você entender calendário lunar, calendário solar, enfim, uma série de variantes que não compensa a gente mexer nisso, tá bom? Então é isso. E tem mais um detalhe aí para ser explicado, aí nós vamos para a correção final e voltamos ao nosso estudo. É isso, só para deixar essa parte esclarecida, fechou? Olá pessoal, hoje então nós vamos para a parte 4 do calendário secreto para 2023. Eu resolvi gravar esse complemento, tá? Em seguida a gente vai àquilo que já estava gravado, porque eu revi, né, a parte 3, né, eu não tinha tido tempo ainda de rever a parte 3, normalmente quando o vídeo está editado, eu assisto ele de novo para ver se está completo, se eu não esqueci nada e tudo mais, né, por mais cuidado que a gente tome, ore e tudo mais, nós somos passivos de erro, né. E eu não tive tempo de ver, sinceramente eu não tive tempo com essas lives, escrevendo a história de Mitri, preparando apontamentos, enfim, minha vida é bastante corrida, tomando conta das ovelhas, procurando responder o máximo de mensagens que eu posso e, sinceramente, não houve dolo da minha parte, tá? Então peço perdão a vocês. Sei que meu óculos deve estar meio torto aqui, eu dormi com óculos esses dias, estava tão cansado, gente, eu dormi de óculos. E eu acabei esquecendo uma informação
importantíssima para passar para vocês. Gente, eu não sei como é que isso passou despercebido na minha cabeça, sabe? Já estava planejado, estava nos meus apontamentos, mas parece que alguma coisa... eu não vou pôr a culpa no diabo, que a minha cabeça não está muito boa, tá? Mas alguma coisa que realmente é quase que sobrenatural, sabe? Como é que eu podia esquecer uma coisa dessa, né? Então eu vou complementar, tá bom? Depois a gente segue o estudo adiante e também eu quero apresentar uma conta para vocês que eu esqueci de apresentar e apresentei uma conta um pouco complicada, então eu quero simplificar um pouco mais isso, tá bom? Vamos entender uma coisa então. O calendário secreto para 2023, Daniel 12:10 diz assim para nós: muitos serão purificados. E também embranquecidos e provados, né? Muitos serão provados, nós vamos ser provados, mas os ímpios procederão impiamente. Os ímpios são cegos, os ímpios vão continuar sendo maus, é isso que está dizendo aqui, tá? Mas nenhum dos ímpios entenderá. Então não adianta você querer explicar, desenhar Deus para as pessoas, explicar Deus para as pessoas. Deus é uma experiência, tá? Mas olha o que está escrito aqui: os sábios entenderão. Por que os sábios entenderão? Porque o sábio tem a chave do Espírito Santo. E essa chave que hoje nós vamos utilizar, eu quero abrir para vocês, vamos abrir aqui uma caixinha de Pandora. Eu sei que vou comprar uma briga enorme, né? Então, eu peço perdão a vocês, tá? Eu realmente esqueci de passar informações importantes, passei uma continha errada, não altera em nada o resultado. O resultado final é o mesmo, tá? Nós vamos chegar em 2023 do mesmo jeito, não mudou nada, mas eu quero explicar melhor, com mais riqueza de detalhes ainda, tá bom? Então, me perdoem a falha, eu continuo sendo humano e ainda estou de luto, enfim, minha cabeça não está tão boa ainda, tá bom? Jesus, quando ele fala no princípio das dores, raciocina comigo, quando ele fala no princípio das dores, significa o quê? Quando começa o princípio das dores, uma mulher que vai parir um filho, né? Então, se a gestação dura 9 meses, o princípio das dores vai durar por volta de 9 meses, né? 9 meses vai durar o princípio das dores, não é isso? Né? Então, essa é a pauta. O princípio começa com 9 meses. 9 meses nós vamos gerar, então, o princípio das dores. E logo depois do princípio das dores, nós vamos começar vai ter as contrações e rapidamente as coisas acontecem, né? E Jesus explicou e detalhou tudo isso. Então, nós estamos vivendo o princípio das dores, né? Nós não entramos ainda na tribulação e nem na grande tribulação. Como eu falei e repito, tudo isso ainda é um teste, né? Inclusive, nós conversamos com o Dr. Ícaro esses dias numa live, foi muito enriquecedora, e ele falou uma coisa muito interessante, que é uma coisa curiosa, que eu estou escrevendo um livro, A História de Dmitri, o tomo 2, né? E nós, enfim, falamos um pouco a respeito de um vírus que vai ser lançado na atmosfera, que é uma mistura de vírus com bactéria extremamente letal e poderoso, né? E o Dr. Ícaro falou exatamente sobre isso também, achei curioso, tá? Então, para nós chegarmos na data do ano 2023, né, que é o ponto inicial para a contagem do tempo dos 1260 dias, né, que vai iniciar a tribulação, tá bom? Aqui como inferência, pautado na observação dos sinais, tá bom? Não estou afirmando. Tudo bem até aqui? Fica claro, tá? Pois é que Daniel falou, né? Eu espero que não aconteça agora. Espero ter um pouco mais de tempo, mas se o tempo for esse, meu irmão, a gente tem que estar preparado. Eu sei a estratégia, eu sei a direção a tomar e eu vou te ensinar. Você não está sozinho, tá bom? Então, 2023... começaria então uma contagem de tempo dos 1260 dias ou 42 semanas da tribulação, dos 3 anos e meio que a igreja vai passar.
tem que passar, né? Eu acredito no mid ou no mesotribulacionismo, tá? Nós vamos passar por isso, não estamos isentos disso, tá bom? Então, significa que 9 meses antes de 2023, alguma coisa aconteceu. Se nós estamos no princípio das dores e as coisas estão começando a acontecer, né? Já estamos começando a sentir essas dores. Jesus falou, olha, não temam quando essas coisas acontecerem, terremoto, maremoto, guerra, tsunami, rumores de guerra, pragas, pestes, ódio, amor esfriando, isso tudo é só o princípio das dores, né? Então estamos vivendo nesse momento histórico o princípio das dores. E se 2023 seria o ápice disso, seria o momento, né, das coisas começarem a acontecer, significa que 9 meses aqui, nós poderíamos falar em 9 anos, né? 9 anos atrás, 9 anos antes de 2023, portanto, quando algo foi gerado dentro da igreja, algo foi implantado dentro da igreja e... infelizmente eu fiz parte disso, né? Tá narrado na série Filho do Fogo. Deus me perdoou, Deus me remiu, mas eu sei como é que funcionam os bastidores. Então foi plantado nas igrejas, sim, na década de 80, década de 90, as igrejas foram invadidas, sim, por satanistas, foram espalhados no meio da igreja doutrina de demônio, foi espalhado doutrina humana, foi contaminado a palavra, foi feita uma série de coisas, as sementes foram lançadas, os frutos vêm depois. Primeiro a serpente pica, ela não tem que picar várias vezes, porque o veneno da serpente já está circulando no corpo, não é? Então aconteceu alguma coisa 9 anos antes. Vamos transformar esses meses em anos. O que aconteceu 9 anos antes? Lembra que a sementinha foi plantada década de 80 e década de 90. Aí passa um tempo para isso germinar, frutificar e começar a dar resultado, não é? Então a serpente te pica, você tem um neurotóxico, você não morre imediatamente, mas você vai morrer. Então, se a gente pegar 2023, vamos recuar no calendário. Vamos contar 9. Vamos para 2014. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ok? Então, nós vamos chegar em 2014. O que aconteceu em 2014 que acabou gestando, dando start ao princípio das dores? Lembrando que o diabo precisa de uma legalidade, mas não é qualquer legalidade, tem que ser uma tremenda legalidade. Uma tremenda legalidade para fazer o que ele chegou a fazer e o que ele está fazendo, né? Então, o que aconteceu em 2014? Tem que ter ocorrido algo muito sério, algo muito severo, algo que irritou a Deus, que provocou a ira de Deus e que deu toda a chancela para o diabo tripudiar nas nossas igrejas. E tudo aquilo que eu falei em Filho do Fogo, aconteceu. Quer dizer, tudo que estava narrado para acontecer, aconteceu. Assiste lá o vídeo, Filho do Fogo, profecia cumprida, né? Então, realmente foi plantado na década de 80 e década de 90, só que aí em 2014 isso gestacionou, isso começou a ser gerido, isso começou então uma fase embrionária, quer dizer, o embrião começou ali. Estou datando, tá? 2014 no Brasil, o embrião começou ali. Então, claro, sempre teve falsos profetas, é verdade, sempre teve pecado, sempre teve mentira, sempre teve promiscuidade, sempre teve tudo isso. Só que em 2014 houve uma profanação tal que criou uma fase embrionária para nós começarmos então a iniciar essa gestação até chegar no princípio das dores, tá bom? Lembra que na década de 80, década de 90, não se falava em igreja, em prosperidade, em cura, em milagre, nós falávamos em santidade, em perdão e amor, né? E estudava a palavra, era diferente, né? Então foram implantados uma espécie de um vírus social, né? Esse vírus pode ser traduzido como orgulho, inveja, soberba, ganância, avareza, distanciamento dos valores divinos, mentiras, alianças com o mundo, e os seus valores, O que aconteceu em 2014? Você tem boa memória?
Se você não tem, eu vou te refrescar. E eu sei que, para variar, nós corremos risco de novo, né? Mas eu tenho que falar, essa voz continuará falando até o dia que Deus assim o permitir, tá bom? A tua luta é minha luta, meu irmão. Eu quero o melhor para você, tá? E eu sempre vou te falar a verdade. Por mais que ela seja dolorosa, eu vou te falar a verdade. Eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não devo nada para ninguém, e enfim, meu viver é Cristo, a morte é lucro, eu estou aqui para servir os que servem e para dar norte ao povo. E graças a Deus eu não estou sozinho, tem todo um remanescente e é uma honra ter vocês nessa trincheira, viu? Em 2014 foi criado no Brasil uma coisa chamada Coalizão de Líderes Apostólicos. Em 2014 foi criado no Brasil a Coalizão de Líderes Apostólicos, liderado, ou melhor, coordenado pelo tal apóstolo René Terra Nova. Lembram disso? Pois é. Qual era então a finalidade desse movimento apostólico? Bom, era restaurar o Brasil, né? O mundo precisava de uma unção apostólica para restaurar o Brasil. E começaram a vender a imagem para o povo que quem não tivesse debaixo de uma cobertura apostólica estava lascado. Então não pode ser o pastor, né? Vocês reparam uma coisa, hoje a gente vê o Edir Macedo, tá? Hoje aqui eu não estou falando, eu estou falando dele como pessoa, tá? Não como líder, né, gospel, embora as bobagens que ele faça, pessoa. Ele, como é que ele é chamado? Né? Bispo Macedo. Ele não é o apóstolo Macedo, não é isso? Aí sai alguém da igreja dele, sai alguém, né? Então ele tem a Igreja Universal, abre uma outra igreja com nome parecido, abre uma igreja chamada Mundial. E aí essa pessoa vira o quê? Apóstolo, porque o apóstolo dá a impressão de ser superior ao pastor, superior ao bispo, não é assim? Né? Então é essa a ideia que foi vendida, que se você não estiver debaixo de uma cobertura apostólica, você está lascado. Me convidaram para ser apóstolo, né? Me convidaram, né? E eu disse não, porque eu já conhecia a verdade, graças a Deus, e eu vou te contá-la também. Então, quem não tivesse debaixo disso aí estava lascado. Agora, se você quiser saber melhor sobre isso, eu vou indicar 2 vídeos para vocês, tá? Para não ficar perdendo tempo e explicar isso chovendo molhado. Pega lá no Google, né? No Google não, perdão, no YouTube e digita assim: Mário Persona Apóstolos. Só isso. O Mário, ele tem, eu admiro muito ele, porque ele tem uma capacidade de síntese que eu não tenho. Eu não tenho essa capacidade. Sim, resumir, eu falo pra caramba. Eu pretendo gravar esse vídeo em 15 minutos, mas de repente vai saber, né? Então, Mário Persona, põe Mário Persona Apóstolo, digita lá no Google. Eu tenho no meu canal do YouTube também um vídeo chamado O Segredo por Detrás da Cortina. Também vai falar sobre apostolado e você entender o que é esse, tá bom? O que é isso? Apocalipse 21:14 diz assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, 12, não tinha 1000, 12 fundamentos. E deles os nomes dos 12 apóstolos e do Cordeiro. Não tinha aqui de 1000 apóstolos, né? De 50.000 apóstolos, de uma coalizão apostólica, mas apenas 12 apóstolos. Por quê? Porque hoje em dia não existem mais apóstolos, tá? Eu já falei sobre isso, veja também uma série de vídeos meus, são 3 vídeos curtos, chamado Falsos Profetas, parte 1, parte 2, parte 3, faço questão que você veja, né? Então, veja só Pedro. Pedro, ele passou a ser o líder da igreja, né? Quando Jesus comissionou a Pedro, ele comissionou Pedro inicialmente como sendo líder da igreja, depois foi agregando outros, Paulo e tudo mais, né? Mas olha só o que Pedro fala. Aqui eles estão discutindo, tá em Atos capítulo 1, eles estão discutindo como é que eles vão substituir Judas, né? E eles tiram sorte, fazem um monte de coisa, e o escolhido é Matias. Nunca mais se ouve falar de Matias, né? Na verdade, o escolhido vai ser Paulo, a última pessoa a ver Jesus ressurreto. Mas olha só o que Pedro fala. Qual é a ordenança? O que é necessário para ser apóstolo? É necessário, pois, que dos homens que convivem conosco, todo o seu tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então é necessário, para ser apóstolo,
Homens que conviveram conosco naquele período, em todo o tempo que Jesus entrou em nosso meio e saiu em nosso meio. Foram testemunhas oculares da ressurreição, tá bom? Começando desde o batismo de João até o dia em que foi recebido em cima, né? E um deles faça conosco testemunha da sua ressurreição, ou seja, um desses vai ser o novo apóstolo, né? E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Está em Atos capítulo 1, de 21 a 23, tá bom? O escolhido é Paulo. Por que Paulo tem a legitimidade de ser apóstolo? Porque Paulo, ele viu Jesus, ele foi chamado por Jesus, né? Ele foi a última pessoa a ver Jesus ressurreto, ele ganha legitimidade. Ah, mas e Barnabé? Fala lá que Paulo e Barnabé rasgaram os apóstolos. Sim, Barnabé era um dos 70, por isso ele pode ser chamado apóstolo, mas são 12 principais. Na verdade, Barnabé era um colaborador dos apóstolos, assim como Marcos. Marcos não é apóstolo, porque Marcos não foi chamado para ser apóstolo. Quando Jesus escolhe os 12, procura na sua Bíblia o nome de quem Jesus escolheu. Marcos não está lá, né? Então Marcos é um colaborador, assim como o próprio Barnabé. Então ele foi um dos 70 que eram enviados e tudo mais, mas não eram apóstolos, ok? São diferentes. Tanto é que, se você observar, Lucas andou com Paulo durante tantos anos, né? Lucas, em momento algum, você vai ver Lucas subindo na cabeça dele e dizendo: eu, apóstolo Lucas. Não, Lucas era médico, né? E um historiador, né? E ele simplesmente dizia Lucas, né? Só isso. Ele não era o apóstolo Lucas porque ele andava com Paulo. Ele podia dizer: eu fui ungido por Paulo para ser apóstolo. Não, não, isso não existe. É mentira, tá? É mentira, é engano. E quando me convidaram para ser apóstolo, eu apresentei essa colocação aqui. Mas Pedro disse que é necessário que... Sabe o que disseram para mim? Sim, Daniel, nós sabemos, mas o povo não sabe. Então, se nós dissermos que eles precisam estar debaixo da nossa cobertura, nós vamos bombar, nós vamos ter gente pra caramba, vamos ganhar muito dinheiro, a gente vai arrecadar mais votos para políticos, vamos ter mais pessoas sob o nosso domínio. O negócio é o poder, né? O negócio é o poder. Subiu a ganância, né? O veneno da serpente estava fazendo efeito. E por isso, esse foi também um dos motivos que eu rompi com esse sistema podre aí, tá? Então, Marcos e Barnabé eram colaboradores, mas Paulo sim tem a legitimidade de ser apóstolo, Lucas não, por isso que ele jamais fala, tá bom? Então, isso é uma coisa importante que eu queria deixar aqui claro. Então, o que ocorreu aqui? 9 anos antes de 2023, para que haja o princípio das dores que nós estamos vivendo agora, né? 8, 9 meses, né? Princípio de dores, né? Teve que haver um embrião, o Satanás teve que plantar no meio da igreja, né, algo contaminado, que contaminasse as massas, afagasse o ego, o orgulho. Hoje não se fala mais em igreja de santidade, de perdão, se fala em prosperidade, milagre, em cura. A gente atrai um bando de interesseiro e não pessoas que amam a Deus, não é verdade? Com raras e honrosas exceções, tá? Então, eu peço mais uma vez também perdão a vocês, que eu morro de vergonha de ficar de frente de câmeras e às vezes eu me atrapalho nas palavras, tá? Então, eu sou tímido, então se eu falar alguma coisa aqui meio ou rápido demais, ou sei lá, errar alguma data, eu procuro sempre me policiar, mas eu não faço por mal, eu morro de vergonha, né? Então, antes de vocês assistirem a continuidade aqui do calendário secreto para 2023, eu quero pontuar uma coisa para vocês. Então, ocorreu uma legalidade, ocorreu algo que foi plantado, tá? Essa coalizão apostólica brasileira foi um câncer no nosso meio que trouxe, vai ter um desdobramento terrível, né? Políticos nos altares, maçons nas igrejas e tantas coisas, né? Mas foi plantado sim na década de 80 e década de 90, como eu contei em Filho do Fogo, tá? Então,
eu quero colocar aqui. Lembra que eu citei para vocês no vídeo passado que 2018 foi um ponto de partida, porque 2018 formou 70 anos que o Estado de Israel completou 70 anos o Estado de Israel, que foi formado em 14 de maio de 48, então 14 de maio de 2018 formou 70 anos, que é uma geração bíblica explicitada lá em Salmo 90:10, tá ok? Então, nesse ano é um ano importante, né? E o que ocorre logo no início do ano? Dia 31 de janeiro, guarda a data, tá? Agora eu vou te fazer uma conta mais simples, mais fácil, tá bom? Vamos simplificar a coisa. É nisso que você tem que se ater, tá bom? 31 de janeiro de 2018, houve uma lua muito rara, teve uma superlua, é um fenômeno, houve na verdade 3 tipos de luas diferentes, vistas por ângulos diferentes pelo mundo. É um fenômeno astronômico tão raro que ele fazia mais de um século que ele não acontecia. Então ele vai formar 3 tipos de lua, vistas e dependendo em óticas diferentes. Vai ter uma que é chamada de lua azul, ela recebe uma coloração diferente, vai chamar também de lua de sangue e pode ser também chamada de superlua. Esse fenômeno, né, essa tríade, né, ela é muito rara de ser formada, é um fenômeno astronômico muito raro que fazia mais de um século que não acontecia. Aconteceu em 2018, dia 31 de janeiro de 2018, tá bom? Guardou aí? 31 de janeiro? Tá bom, vamos continuar. Esse fenômeno vai ocorrer de novo em 2020, né? Nós já falamos sobre isso. Nós vamos ter em 2020 3 superluas, né? Nós vamos ter dia 9 de março, né? É um número cabalístico, né? Esse foi um dos motivos pelos quais eu fui escolhido para entrar no satanismo também, né? É um número, enfim, para eles deformam, né? É um número divino, mas eles deformam. Eu já falei isso para vocês. Deu outra acontecendo no dia 7 de abril, que é o mês de quê? Da Páscoa Judaica, né? Superlua também, né? Aconteceu 7 de abril e no dia 7 de maio, ou seja, mais 7 daria ali exatamente 14, que também daria o aniversário de Israel, né? Faria mais um aninho ali, né? Então, uma coisa importante que eu esqueci de mencionar no vídeo anterior foi que vai haver, em 2020, uma outra lua azul, tá? Vai ocorrer 2 vezes em 2020. Vai ocorrer uma em 1º de outubro de 2020 e vai ocorrer uma outra em 31 de outubro de 2020. A mais importante para nós é de 31 de outubro, é o Dia das Bruxas, tá? E ela vai cair numa data específica também, que é importante para o satanismo, tá bom? É uma data de profanação para eles. Em 2023, guardou 31 de outubro de 2020, ok? Tá? E depois, em 2023, nós vamos também ter 2 luas azuis, uma em 1º de agosto e outra em 31 de agosto, 2 luas de azul, né? 2 luas chamadas lua azul. Notaram aqui que existe uma semelhança numérica, né? 31 de janeiro de 2018, 31 de outubro, mês das bruxas, de 2020. 31 de agosto de 2023, né? Isso não é por acaso, são todas luas azuis, tá? Então, a lua de 31 de janeiro de 2018, né? A segunda lua em 31 de outubro de 2020, cai exatamente no dia das bruxas esse ano e vai cair num sábado, né? Seria o 7º dia, né? Que Deus descansou, então o ritual é um pouquinho diferente, é usado o hexagrama, eu explico melhor na trilogia Kelaim, né? E também vamos ter em 2023 31 de agosto. As datas estão concatenando aqui, tá bom? Mas o ano novo judaico só vai começar no dia 16 de setembro. Então nós estamos agora no princípio das dores. Dores essas que foram causadas por uma germinação que ocorreu na década de 80 e 90. Ela começou a dar os seus frutos, né? A sua grande legalidade que o diabo precisava, o start disso. Em 2014, no Brasil foi assim, tá bom? Né? E ainda nessa época, né, dia 16 de setembro, ainda também será
verão, né? Em Israel também será verão. Então, eu lembro que também no vídeo passado eu expliquei, eu não sei se ficou claro, então vou explicar um pouquinho melhor. Eu expliquei das semanas de Daniel, né? Os 7 dias de uma semana de Daniel. Cada dia da semana representa um ano, tá bom? Mas no calendário bíblico, o ano não tem 28, não tem 30 dias, né? Um é o ano. O mês não tem 28, o mês não tem 31 dias. O mês tem 30 dias, tá bom? No calendário bíblico, o mês tem 30 dias. Para você entender melhor, você tem que assistir um vídeo meu chamado Um Grito no Meio da Noite, tá? Então, são meses de 30 dias. Para você entender, né? Veja o vídeo lá, Um Grito no Meio da Noite. Então, quando a Bíblia fala 42 semanas, né, que representam 1260 dias, isso significa que as 7 semanas de Daniel, elas durarão exatos 2520 dias, né? Então, um ano, quanto equivale aqui um ano? Você pega 12 vezes 30, que é o mês bíblico, né? 30, vai dar 360. São 7 anos. 7 vezes 360, 2520. Metade de 2520, 1260. Primeira metade da tribulação, não é a grande tribulação. E nessa tribulação nós vamos passar, tá? Você vai ter que ser provado e aprovado. Vai ter uma grande pandemia, vai ter estrago financeiro, vai ter muita coisa vai acontecer, mas eu vou dar estratégia para vocês dia a dia, tá ok? Eu só estou preparando para vocês antes para o impacto. Ai, Daniel, tenho filho ou não tenho filho? Tenha filho. Tenha. É uma experiência maravilhosa, extraordinária. E se acontecer alguma coisa, Jesus vem nos buscar e nós vamos para a glória e pronto. E o bebê vai junto. E os seus animais vão juntos também, tá? Porque Deus é bom. Deus não acrescenta dor ao sofrimento, tá? Então, 1260 dias ou as 42 semanas, né? Então, em algum momento, esse tempo de 1260 dias precisa ser iniciado a contagem, não é? Então, essa contagem temporal, tecnicamente, ela estaria aberta em que momento? Depois de 6.000 anos de pecado do homem. Cálculos que nós já falamos no vídeo anterior. 6.000 anos de pecado, né? Então, o homem tem 6.000 anos de pecado. Então, a partir do dia 16 de setembro de 2023, nós vamos completar 6.000 anos na terra de pecado e aí começa o juízo. Os judeus esperam o Messias, né? Então, tanta coisa ocorrendo ao mesmo tempo aí, né? Então, como o próprio Jesus disse, aprendei, pois, a parábola da figueira, que é Israel, é o nosso relógio, é o nosso calendário. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, ainda será verão em Israel. Mateus 24, 32. Quando esse tempo, então, ele vai ser iniciado depois de 6.000 anos de pecado. Então, exatamente a partir do dia 16 de setembro de 2023. Começa uma contagem de tempo que vai entrar nesse 1260 dias, que iniciaria em tese, pelo calendário do satanismo, né, e aqui também da Cabalá e tudo mais, né, a tribulação. Não estou afirmando que vai acontecer. Espero que não aconteça, mas se acontecer eu quero te preparar, tá bom? Para a gente caminhar junto e ter vitória junto, tá ok? Então, começará ali a contagem dos 1260 dias da tribulação. E, como eu disse no vídeo anterior, né, não muda nada, porque as datas favoráveis que eles vão começar a utilizar, dar as primeiras centelhas para a contagem desse tempo, os primeiros acontecimentos poderão ocorrer no dia 27 de setembro de 2023, né, no dia 31 de outubro de 2023 ou no dia 2 de novembro de 2023, tá? Quero ler aqui um texto rapidinho para vocês. Pois que, quando disserem a paz e segurança, lembra disso? Vai ter um grande caos, né? Mas alguém vai botar pano quente no negócio ali. Então lhe sobrevirá repentina destruição. Claro que toda essa pandemia está causando aqui um abalo econômico planetário, né? Não é tanto quanto se fosse uma gripe espanhola, mas está causando um abalo econômico. Mas alguém vai trazer paz e segurança aqui, né? Então, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, olha a palavra aqui, veja também a série Apocalipse.
1, 2 e 3. Não deixe de ver esses vídeos. Aproveita a quarentena maratona, tá? Mas vós, irmãos, estou falando para você, Deus está dizendo para você, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Eu não estou em trevas nem você. Quem está na luz enxerga, né? Você tem a lanterna, a luz é clara, você vê tudo à tua frente, tudo é muito óbvio, tudo é muito claro. Eu contemplo os sinais, eu enxergo os sinais, eles estão óbvios para mim, eles estão elementares para mim, eu estou enxergando os sinais, né? Para que naquele dia não vos surpreenda como ladrão. Ou seja, quando o dia acontecer, esse dia não vai te surpreender como ladrão, entendeu? Esse dia não será uma surpresa para você. Eu não sabia. Saberá sim, porque vão ter os sinais. Porque Deus está levantando pessoas no mundo a tocar trombeta e te dar a direção. E te preparar para o impacto, tá? Então você está na luz, você enxerga. Esse dia não vai te pegar como ladrão, tá? Não vai te pegar em surpresa. Você vai estar preparado sim, tá bom? Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, e você enxerga durante o dia, você vê os sinais, né? Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, não durma, né? Não acha que a história da carochinha, não durma em berço esplêndido, né? Pois, como os demais, como muita gente aí está dormindo e achando, vamos levando, vamos roubar mais um pouquinho, vamos enganar mais um pouquinho, vamos enganar mais o povo, né? Mas vigiemos, sejam bons observadores. Repara no discurso das pessoas que falam para você, que te apontam direção e caminho, se eles vivem o que pregam, tá bom? Prepara, escuta bem isso. E sejamos o quê? Sóbrios, equilibrados, sem alvoroço, sem reteté, sem pegar e gritaria, sem bagunça, sem unção do leão, sem unção do tigre, da pantera, da gaivota, sem loucura, tá? Seja sóbrio, tá bom? Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 3 a 6, tá ok? Então, isso daqui eu deixei de falar antes. Daqui para frente, a gente vai pro vídeo novo, tá bom? Eu tinha que dar essa explicação para vocês. A camisa vai estar outra, né? Porque naquele dia eu gravei ato contínuo, tá bom, gente? Então, vamos prosseguir com o vídeo. Espero que Deus possa te abençoar através dele. Vai ficar longo, mas você tem tempo para assistir, né? Então é isso, gente. Vamos embora. Continue a estudar. Olá, pessoal. Aqui estamos nós de volta. Parte 4 do Calendário Secreto 2023. Daniel, com a mesma camisa? Sim, estou gravando direto e reto, ato contínuo, justamente para não cansar vocês, fazer um vídeo longo demais. Eu preferi gravar tudo de uma vez, já que está tudo bem fresco na minha cabeça, então aproveitar a iluminação, tudo aqui, o silêncio, né? Então vamos adiante aqui. Então, lembrando, né, lembra que eu falei para vocês que Paulo, Barnabé e até mesmo os judeus da antiguidade acreditavam que o mundo chegaria até 6.000 anos, até o ano 6.000. E isso vai estar essa referência não foi tirada ao acaso, tá? Você vai poder encontrar essa referência num livro chamado História da Teologia. História da Teologia foi publicado pela editora Concórdia no ano 1999 e essa referência vai estar na página 20 desse livro, tá bom? Então os judeus, muitos acreditam que o Messias deles vai chegar exatamente nesse ano 6.000. Né? E provavelmente nesse ano poderá aparecer o Anticristo, né? Precisamente em 16 de setembro de 2023 passarão 6.000 anos. Outro detalhe interessante é que nós sabemos que Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Então nosso calendário gregoriano precisa de um ajuste, né? Mas a contagem de tempo nossa, ela é pautada no calendário gregoriano. Então você tem que manter esse calendário para chegar no ponto, tá? Para chegar na data. Senão, dá confusão, tá ok? Vocês viram que as duas datas, mesmo com calendários diferentes, chegaram na mesma concordância harmoniosamente, tá bom? Então, se nós sabemos que Herodes morreu no ano 4, Jesus não pode ter nascido na época de Herodes, não foi isso? É isso que a Bíblia diz. Então, eu diria que Jesus nasceu por volta do ano 13 a.C. 13 a.C. Acho que isso você nunca ouviu falar, né? 13 a.C. Por quê?
Tem que haver aqui um cálculo temporal de similaridade de tempo. Tem que haver uma similaridade de tempo. Tem que haver uma regra numérica para concatenar essas coisas. Os números, a astrologia norteiam não apenas a nossa existência, né, como também a cabala judaica, como o satanismo, norteia a nossa existência. Sim, você não vive num dia de 24 horas, você não conta os dias, né, de meses, de anos, né, de séculos, de décadas, você conta também, então você também calcula. Nós não falamos sobre as luas de sangue, a Bíblia não fala sobre as luas de sangue, já não falamos sobre as tétrades de luas de sangue, dos sinais dos céus. Então, é tudo muito claro, existe uma correlação astrológica e numerológica que nos fundamenta aqui. Sendo um bom observador, entendendo esses segredos, entendendo essas chaves, por isso que é importante ver o vídeo lá, Um Grito no Meio da Noite, vai te expandir horizontes, vai abrir seu leque ali, né? Então, o que vai validar esse cálculo? Por que Jesus nasceu no ano 13 a.C., Daniel? Por causa, se a gente fizer vamos pegar a similaridade temporal, de Adão até Isaac, passaram sabe quantos anos? Quando Adão estava aqui, tá bom? Na terra, quando ele entrou na terra, não da sua criação, tá bom? Adão entrou na terra. Passaram exatamente 2047 anos. Por que de Adão a gente está contando até Isaac? Adão a criação, Isaac é o filho da promessa. Lembra? Filho da promessa. Existe uma promessa que Abraão terá uma descendência como as estrelas do céu. Então existe uma promessa, chancelou promessa. Qual a promessa que Deus deu para a gente ao longo de todo o Velho Testamento? Vai vir o Messias, virá um Redentor, virá um Salvador. Não é isso? Foi o que nós falamos também no vídeo Néfilins, a esperança para eles, e a mesma coisa na sentença de Adão. Então, de Adão até Isaac, passou exatos 2047 anos. Isaac, lembrando, filho da promessa. De Isaac até Jesus, Jesus nascendo no ano 13 a.C., de Isaac até Jesus, vai passar o mesmo período de tempo, 2047 anos. A mesma coisa. Por isso, sim, Jesus nasceu no ano 13. Porque tem que haver essa similaridade numérica. Ela tem que bater, ela tem que ser concatenada, ela precisa ser concatenada, tá ok? O calendário gregoriano continua valendo. Tá? Independente dessas lacunas, ele continua valendo porque ele contabiliza o nosso tempo. Inclusive as tétrades e luas de sangue, que aconteceu em 1492, que aconteceu na formação do Estado de Israel, na Guerra dos 6 Dias, que aconteceu em 2014, 2015, tudo está pautado no calendário gregoriano. Então, ele é importante, tá bom? Ele é importante. Então, foi feito ajustes para isso, que Deus permitiu que fossem feitos, tá bom? Para que os sábios possam entender. E se você somar, então, essas similaridades aqui, de Isaac a Jesus, 2047 anos, se você agregar isso a outros fatos comprobatórios, como as luas de sangue que ocorreram no ano 2014, 2015, sendo que a que ocorreram em 2015 foram duas, uma em cada semestre, coincidiram com festas judaicas, a primeira na Páscoa e a segunda na festa dos tabernáculos, são festas importantes para os judeus. Lembrando, a Páscoa é uma celebração da passagem, da saída deles do Egito, da libertação do cativeiro do Egito, é por isso que se celebra a Páscoa, tá? Esse é o ponto de partida, Festa dos tabernáculos. E tem uma coisa que também Joel previu, que haveriam sinais nos céus. Olha o que Joel fala: mostrarei prodígios no céu e na terra, e sangue e fogo e colunas de fumaça, na terra. Terremoto, maremoto, vulcão, tantas outras coisas aí, O sol se converterá em trevas, eclipse total do sol. Lembra quando aconteceu? Vou deixar essa para você pesquisar. E lua de sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que. Então, antes que essas coisas aconteçam, Deus avisa.
com tétrades, 4 luas de sangue, 2014, 2015. Chegamos em 2018, 14 de maio de 2018, 70 anos. Aí nós temos uma grande lua em 2018, né? Uma grande lua. Contagem de tempo da grande lua de sangue até 2023. Nós temos um período de espaço-tempo que vai coincidir muito próximo com metade da tribulação, os 1260 dias, faltando apenas 49 dias, múltiplo de 7, mais um sinal aí para você guardar. Não é à toa que deu 49 e não 48, múltiplo de 7, 7 semanas de Daniel, tá bom? Então tudo isso são sinais, são presságios, né, que estão nos mostrando quando vai começar o Apocalipse, que vai acontecer, está escrito. Você não vai poder mudar, você pode orar, jejuar, clamar, avivamento, não vai acontecer. Angústias como nunca vieram, isso vai vir, tá bom? Então, sinais e presságios. Olha só o que está escrito aqui em Apocalipse 6:12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor de terra. Quantos terremotos não estão por aí? Mas você sabe que eles estão esperando um tal de Big One, o maior de todos os terremotos. Será nesse momento? Né? Um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, né? Será? Né? Será uma grande explosão vulcânica, como nós já falamos que na Irlanda existem vulcões que, se explodirem, eles estão um fio para explodir, já falei sobre isso em vídeo. Se eles explodirem, vai ter uma camada negra sobre a Terra e aí o Sol realmente vai ficar escuro, né? Apocalipse 6:12, dentre outras coisas que podem acontecer. Nós chegamos ao 45º presidente norte-americano, né? Para quem viu o vídeo Eleições Americanas. Donald Trump assumiu numa data muito curiosa, aos 70 anos, 7 meses e 7 dias, ele ocupa a cadeira de presidente, 45º presidente norte-americano. Da onde vem a nova ordem mundial? Vem dos Estados Unidos. Nós vemos lá no nota de $1, escrito em latim, Novus Ordo Seclorio, por isso vale a pena ver o vídeo Novus Ordo Seclorio. Veja também as eleições americanas, tá? Some isso ao falso profeta. Lembra a questão do falso profeta que vai dar apoio ao anticristo? Donald Trump provavelmente vai ser reeleito, ou se houver essa pandemia, talvez nem dê tempo de campanha e o mandato dele seja prorrogado. Uma das duas coisas vai acontecer e a Rússia sim vai intervir nas eleições americanas mais uma vez. Você sabe que um dos adversários do Trump já picou a mula, já desistiu da presidência, né? Por acaso? Você acha que não, né? Some-se isso ao 8º rei. Lembra que eu expliquei? Apocalipse 17. E a besta que era e que já não é também o 8º rei. Presta atenção, estão aguardando o 8º rei. E é do 7, vem da mesma linhagem do 7. E este vai à perdição. O que é a perdição? Vai dar apoio ao anticristo. O anticristo precisa de um apoio, né, religioso. E a Igreja Católica tem um grande poder, né? Inclusive teve uma série, acho que foi da Netflix, não sei o que foi, que era de um papa muito do mal. Era um papa mau. Era um arquétipo já desse 8º rei aí. Não lembro o nome do filme. Vai estar em Apocalipse 17:11 esse texto que eu falei. Então lembrando, só refrescando a memória, no tratado, quando eu falei se o anticristo seria revelado em 2020, eu expliquei um pouco sobre o Tratado de Latrão, só que faziam 3 semanas que eu não dormia bem e eu acabei pulando um papa, acho que o 6º papa eu pulei, que é o Bento XVI, né? Então, o Tratado de Latrão, ele foi assinado dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado. Então, o Vaticano ganha poder de Estado. O Papa que já estava em poder era o Pio XI. Como ele já está no poder, ele não vale, porque ele tem que vir do 7, da mesma linhagem, ele tem que ser eleito da mesma forma. Após o Tratado de Latrão, tem que haver o conclave e ele tem que ser admitido pelo mesmo critério. É assim que tem que ser. Então começa a valer a partir de Pio XII. Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, que renuncia em fevereiro, né, exatamente no mesmo dia que o Tratado de Latrão foi assinado, dia 11 de fevereiro, ele podia ter escolhido outro dia. E naquele dia cai um raio na Basílica. Curioso isso, né? Lembrando que uma vez, num congresso, em um seminário, eu acho,
eu falei, que acho que foi gravado em 2011, eu cheguei a cantar a bola que 2013 era um ano importante para o satanismo. Coisas aconteceram aqui no mundo espiritual, sabia? Então, quando Bento XVI renuncia, e é algo muito raro, mais de 260 papas anteriores a ele não renunciaram, é muito raro um papa renunciar, e o dia que ele escolheu para a renúncia é bem o dia exato do dia que o Tratado Latrão foi assinado, que é no mínimo curioso, no dia 11 de fevereiro, mas ele resolve ficar até o final de fevereiro. É feito o conclave, né? E aí é escolhido quem? O Francisco, né? Ele acaba assumindo no dia 13 de março. 13 de março, né, de 2013. Uma coisa curiosa, porque o dia 13 de março foi a mesma data oferecida pela primeira vez, né, ao Papa em vigor na época, não sei se era Pio IX, né, não me lembro direito, mas foi oferecido pela primeira vez para que o Vaticano tivesse poder de Estado, né, na época era rei, né, acho que Filipe Emanuel, o rei da Itália, ofereceu isso ao Papa, que declinou o pleito e aceitou mais tarde e mais à frente ele acabou aceitando. Então, ele acaba assumindo no mesmo dia 13 de março. Março, mês da guerra, 13, número curioso, cabalístico de novo. Fechamos a numerologia cabalística. Francisco é o 7º Papa, né? O próximo Papa, após ele, será o 8º Papa. Esse vai levar à perdição. Esse dará todo apoio ao anticristo, tá? E lembrando, já falei isso num vídeo em 2011, né, cantando a bola que em 2013 ia acontecer. E no mesmo dia que o Bento XVI renuncia, cai um raio na Basílica. Lembrando que Jesus falou: vi Satanás como um raio cair do céu. Estranha coincidência, né? Céus e terra se mobilizando para dar sinais para você e para mim aqui. Se você ver bem o vídeo, né, que nós decifrando códigos, gravado em 2019, falando sobre a capa da revista Economist, vocês vão observar que muita coisa está acontecendo. O Trump vai ser reeleito, provavelmente, ou permanecerá no poder caso a pandemia não permita campanha. Eu avisei que a Dilma ia sair do poder, né? Que ela ia sair numa época que todo mundo não acreditava, dizendo: não, a Dilma vai ficar no poder, não tem nada de prova contra ela, não tem nada concreto contra ela, né? Mas eu falei isso num vídeo chamado Protesto, a chama que queima a palha. Cantei a bola antes, né? Não é que eu cantei a bola, não é o profeta, entendeu? Eu conheço um calendário. Se Deus permitir que esse calendário aconteça, ele está acontecendo e está funcionando como uma engrenagem, tá? Então o vice assumiu, tanta coisa aconteceu, entrou o Bolsonaro em ação, Lula é preso, tanta coisa acontece na nossa política, né? E segundo o cronograma deles, tá? Não é profecia, segundo o cronograma deles, o Bolsonaro deve sair do poder até no máximo até no máximo março de 2021, ou seja, até março de 2021 ele tem que estar fora do poder. E nós já vemos várias matérias aqui pedindo o impeachment de Bolsonaro, o afastamento de Bolsonaro, a ONU culpando Bolsonaro, né? Ministros contra Bolsonaro. Nós vemos coisas que os filhos dele têm feito, que o desabonam também. Nós vemos governadores de vários estados do Brasil contra as medidas de Bolsonaro, né? Nós vemos uma série de situações acontecendo aí, né? E até saiu capa de uma revista dizendo que a solução é Mourão. Então o plano é esse realmente, que o Bolsonaro saia e que o Mourão assuma, né? Que o Mourão assuma o poder ali. Só uma coisa curiosa, ele é 33º grau da maçonaria, né? Então você vê várias imagens aí, né? Então nós vemos muitas coisas sendo planejadas. Eu não sou contra o Bolsonaro, eu não sou bolsonarista, não sou petista, eu sou apartidário, tá? Meu voto, eu voto por obrigação, né? Como cidadão eu tenho que votar, no Brasil é obrigatório o voto, mas o meu voto é nulo, meu voto é branco, eu não voto em ninguém, né? Não faço campanha para ninguém, eu só estou dizendo o que está acontecendo, né? Mas o Bolsonaro foi Deus que colocou. Será que é mesmo que Deus colocou? Será que é de verdade? Né? Então cuidado, quem estava por trás, quem está orquestrando, né? Quem é que orou por ele? Qual foi a igreja que apoiou? Gente, presta atenção, gente. Parem de ser cegos espirituais, sabe? Vende Bíblia de R$900, faz campanha de prosperidade, faz tudo antagônico que a Bíblia diz para fazer, sabe? E vocês caem nessa de novo. Quantas vezes a história tem que se repetir para que vocês passem a ouvir a voz
pura e simples de Deus. O Evangelho é assim, ele é puro e é simples, sem coisa espalhafartosa, sem ato profético, sem gritaria, sem essa coisa toda. É muito simples, a imagem que Jesus deixou. Mas eu tenho que ir na igreja congregar, Daniel, porque se eu não for para a igreja, que falaram isso na época da pandemia, estão lembrando, né? Tem que ir para a igreja. Por que se você não pode assistir um culto online, né? Por que não pode ser online? Porque na igreja te manipula, faz neurolinguística, baixa a luz, põe um som que te comove, faz um apelo, faz uma ameaça de maldição, faz uma promessa de prosperidade, e você dá o que você tem, que você não tem, né? Naquele mover todo, tem as pessoas combinadas, vão à frente e você faz o efeito manada. Por vídeo não dá. Quando eu comecei a abrir minhas células por vídeo, fazendo lives, ensinando por live, pessoas do mundo inteiro, por lives, ensinando, passando o caminho, dando estudos, dando orientação de livros e cobrando resultados por live, virtualmente, muitas pessoas me condenaram. Agora, tá assim de pastor fazendo isso. Agora deixa acabar a pandemia. Vê se eles vão fechar a igreja. Não vão. Poderiam continuar, igreja virtual do mesmo jeito, não pagaria aluguel, diminuiria os custos, mas não, como é que eles vão dizer que eles precisam de dízimo, de trízimo, de campanha para aumentar o templo, para colocar isso, para comprar mais um helicóptero, uma fazenda. Eles não vão ter para comprar o canal da TV. Se pode fazer pela internet gratuitamente, né? Não, claro que não. Eles vão continuar nos templos, sim, porque templo é dinheiro. E eu quero dizer que templo somos nós. Qual era a igreja de Jesus? Qual era a igreja de Paulo? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei com vocês. Isso é igreja. Igreja somos nós. E nós estamos voltando sim para a igreja doméstica. Veja um vídeo meu chamado Igreja Doméstica de Volta para Casa. Igreja Doméstica de Volta para Casa. Sabe? Era assim que funcionava. Os grupos se reuniam em casa. Mais de 300 anos foi assim. Depois que Constantino estabeleceu o cristianismo como religião oficial do Império Romano, as coisas mudaram, né? Aí sim, era o templo, era o investimento, começou tudo de novo. Então nós vemos hoje muitas coisas deformadas, aí prestem atenção, sejam bons observadores, né? Cuidado com a voz que te guia, sabe? Tá cheio de lobo aí, tá cheio de cego guiando cego, tá cheio de lobo te fazendo errar o caminho. Eles vão dar conta para Deus, mas eu tenho a minha obrigação de te falar a verdade. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir a verdade, tem comichão no ouvido da verdade, né? Corre atrás das fábulas, quanto mais estapafúrdio for, melhor, não é assim? Mas a verdade é completamente diferente. Nós vemos hoje as ondas HAARP sendo calibradas, nós vemos esses estrondos acontecendo aí, né? Você lembra da propaganda do Itaú? Vamos resgatar? Ela começou quando? 2018. 2018 começou. Por que 2018? 70 anos. A Lua, né? A grande Lua, a superlua, 2018. Por isso a propaganda do Itaú começa como start 2018 e vai até 2023. E se você pegar um frame ali, congelar, prédio em ruínas, lá no fundo, já falei, vou falar de novo, está em ruínas, parece que houve uma radiação atômica, vai ter uma terceira guerra, Daniel? Sei, né? E vocês percebem que o orador daquela narrativa não é Deus, não é Deus. Fica muito claro que não é Deus que está falando, o diabo é astuto, o diabo é inteligente, tá? Então, nós vamos ter um outro final, né? Já falei isso para vocês, onde tiraram aquele frame ali, porque já estava tudo muito manjado, né? E colocaram a menina de braços cruzados em cima, como dizendo, eu estou impossibilitado, não posso fazer nada além disso. Então, no dia 14 de maio de 2023, sabe o que vai acontecer também? É um outro dia importante para Israel. 14 de maio de 2023, Israel completará 75 anos. 7 mais 5, pela numerologia, vai dar 12. 12 é um número muito importante para ele. Você sabe disso? 12 é um número cabalístico, é um número esotérico, é um número místico, é um número que está presente na Bíblia. Então, exatamente no dia 14 de maio de 2023, por isso essa lacuna de tempo de 2018 a 2023, esses 5 anos, para poder passar esse tempo, Israel completar 75 anos a sua existência, desde 14 de maio de 48, né, somou 7 e 5, 12. É assim que é assim que funciona, né?
É um número místico para eles. E lembrando, vamos ter também uma grande lua, né, em 2023, conhecida como também lua azul, tá? Nós já falamos sobre ela também, tá? Então nós vamos ter aquelas datas que nós já falamos no vídeo anterior, 27 de setembro, 31 de outubro ou 2 de novembro. Uma dessas daí, eles poderiam usar como start, que são datas importantes e cabalísticas para eles, e também com alinhamentos astrológicos que não vale a pena citar. Lembra como é que começa o Apocalipse? Primeiro o cavalo branco, aparentemente paz, vai estar tudo calmo, tranquilo. De repente, pode entrar aí uma grande pandemia. Aí eu creio sim, a gripe espanhola poderá ser disparada. Né? Talvez bem no dia de finados a gripe espanhola possa ser disparada novamente. Não tem cura. Ela te mata fulminantemente. E se nós tivermos uma pandemia que mate mais de 2,5 bilhões da nossa população, nós vamos ter um verdadeiro colapso econômico mundial, além de pavor das pessoas. Aí sim entraria a lei marcial, porque quem botar o nariz na rua vai ser preso ou morto. Aí sim vai usar os caixões da FEMA. Dá uma olhada aqui, ó, a reunião de cúpula, né, do Donald Trump, escrito FEMA atrás. Olha o cara que está do lado dele aqui, tá vendo? Sabe quem é? Dá um zoom no cara. FEMA no paletó. FEMA tem mais de 5 milhões, isso é o que nós sabemos, tá? 5 milhões de caixões espalhados em pontos estratégicos do planeta. Eu sou testemunho ocular de um deles. Eu passei em frente ao porto de Paranaguá e vi milhares desses caixões lá. Né? Cada caixão da FEMA cabe 4 pessoas adultas e tem os cemitérios de concreto também, vou pôr imagem, cemitérios de concreto, onde eles vão enterrar as pessoas ali, não pode sepultar em vala comum, né? Ou então vão incinerar, que é o mais comum fazer, como fizeram na China, vão te incinerar, né? Porque é uma pandemia, nós estamos falando de gripe espanhola, alta letalidade 100%, não tem cura, tá? Ninguém conhece a cura, mas lembrando que vários países já descobriram e ressuscitaram o vírus da gripe espanhola. Antes deles dispararem uma pandemia, eles têm a vacina. Então, pessoas escolhidas serão selecionadas para poder formar o cerco. Quem aceitar a marca, recebe a vacina. Quem não aceitar a marca não recebe. Assim, qualquer foco de resistência que queira sair do controle, você não tem para onde se esconder, porque o vírus vai se espalhar para tudo quanto é lugar, né? Então, nós vamos ver, né, o cavalo branco, sensação de paz. Depois vem o cavalo vermelho, inicia uma guerra. Talvez não uma guerra mundial ainda, né? Mas uma guerra que já vai causar estragos e que pode abalar a economia. Israel, vou aqui dizer o que provavelmente vai acontecer, o que está dentro dos planos, ok? Israel provavelmente será atacada por uma coalizão, né, em meados de novembro de 2023 até talvez início de 2024. Uma coalizão entre Irã, palestinos e o grupo Hamas. Provavelmente esses três vão se unir e vão atacar Israel em meados do final de 2023, início de 2024, no mais tardar, tá? Então, provavelmente Israel será atacada pelo Irã, uma coalizão entre o Irã, palestinos e do grupo Hamas, né? Os Estados Unidos, como é aliado militar de Israel, vai reagir, vai rechaçar, né? E vai retomar território que um dia já foram dos hebreus. A grande polêmica da reconstrução do templo tem que ser no Monte Moriá, porque lá já foi dos judeus, já foi dos hebreus, foi lá que Salomão construiu o templo pela primeira vez. Se os Estados Unidos rechaçar e atacar e destruir parte, né, daquele território e favorecer com isso, expandindo o território de Israel a favor de Israel, lembrando que os Estados Unidos transferiu a embaixada americana bem no dia 14 de maio de 2018 para lá, exatamente no dia que eles completaram 70 anos, eles estão totalmente aliançados, né? Se atacar Israel e expandir o território, eles vão ter como reconstruir o templo. O Instituto do Templo está pronto para isso, mais uma vez, né? Então, dando início à reconstrução do terceiro templo, conforme está previsto na Bíblia. A Rússia, no início, não vai entrar no conflito. É grande poderio militar, eles não vão entrar no conflito, ninguém vai louco de apertar o botão, né, e acabar com o planeta inteiro. Então, no primeiro momento, a Rússia não
entrará no conflito. Mas a Coreia do Norte, eu não posso dizer a mesma coisa. Provavelmente a Coreia do Norte vai atacar sim o Japão e vai tentar atacar os Estados Unidos, que vai rechaçar e provavelmente a Coreia do Norte deixará de existir, mas antes disso, provavelmente ela atingirá o Japão. A China vai entrar em campo. Atualmente a China já se coloca dizendo como número 1 do mundo, né? Como uma grande superpotência. Né? E ele já se proclama atualmente como a maior nação do planeta. Né? Lembra do cavalo preto? Morte, né? Guerra, que gera o quê? Um colapso econômico mundial. As pessoas serão capazes de matar por uma garrafa d'água. Aí sim, aí o negócio vai ficar feio, né? Cavalo amarelo, uma grande pandemia, né? Não essa que a gente está vivendo do corona, que mata menos de 0,25% da população. Nós estamos falando de uma pandemia que vai matar 1/3 da população. Está escrito, tá? Então, o que nós vamos fazer? O que nós cristãos devemos fazer? Primeiro ponto, manter a calma. O livro de Apocalipse já começa com uma bem-aventurança, já começa dizendo que bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. É o primeiro livro da Bíblia que já começa com uma bem-aventurança. Quando Jesus ele fala do princípio das dores, ele diz, não tenham medo. E nós vemos lá o texto de Daniel também falando, não vai acontecer catástrofes aqui, mas aquele que estiver no livro será salvo. Então você tem que estar no livro. Como é que eu estou no livro? Você não é cristão de verdade. Você falar que é cristão e mente, e rouba, e fala mal do irmão, e julga precipitadamente, e cria mais muros em vez de pontes, isso aqui vai para o inferno, aquele é para o inferno, você vai ficar aqui, meu irmão, com toda certeza, porque Jesus não julgou ninguém. Jesus se sentou com pecadores, conversou com a samaritana, defendeu a mulher adúltera, tocou nos leprosos, ouviu o cego, todo mundo mandava calar a boca. Jesus quebrou todos os protocolos na parábola do bom samaritano, sabe? Colocou o fariseu, que era o grande cara, era o apóstolo da época, e colocou o levita como lixo e colocou o samaritano como herói, colocou o publicano e o fariseu, líder eclesiástico majoritário na parábola, os dois sobem ao templo para orar e o fariseu bate no peito, eu dou dízimo, eu faço e aconteço, como muitos fazem assim até hoje, né? E o publicano lá no fundo, cobrador de impostos, que o povo tinha ojeriza, Deus tem de piedade de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus diz o quê? Quem desceu justificado, né? O publicano. Então Jesus ele veio para quebrar valores, sabe? Ele quebrou os protocolos. Tinham mulheres que andavam com ele, Maria Madalena inclusive. Então as pessoas podiam julgar, mas ele não pode andar com mulher, né? Ele é um santo, não pode ter mulher perto, né? Sabe? Quebrou todos os protocolos, né? Foi até a prostituta, foi até a samaritana, quebrou tudo, e a gente fica julgando, o muçulmano, o budista, o adventista, aquele vai para o inferno, esse aqui vai para o inferno. Que porcaria nenhuma, sabe? Cuida da sua vidinha, cada um cuida da sua vidinha, é isso aí, é simples, né? Olha primeiro a trave do teu olho para depois tentar encontrar um cisco no olho do irmão. Veja como é que está a tua vida. Seja sincero, seja hipócrita não, porque é fácil se enganar. Não é fácil se enganar, achar que você é a última bolacha do pacote, que você é o santo, que você sabe o que você faz, o que acontece. Talvez até você acredite nessa bobagem. Talvez até mesmo você acredite. Quando alguém te exorta, você ainda fica bravo, não é verdade? Pois é. Então, só quem estiver no livro de verdade, tá? E o livro não cabe preconceito, o livro não cabe julgamento, porque só há um legislador, um juiz, somente ele pode julgar, tá? Então, então o que a gente tem que fazer? Manter a calma, tá? Deus está no controle. Teu nome está no livro? Descansa no Senhor. Basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. É assim que eu faço. Basta cada dia o seu mal. Eu vivo um dia de cada vez. Em tudo, meus irmãos, em tudo. Sem exceção. Mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida. Em tudo, dei graças e dou graças e sempre darei graças. Porque eu sei que tudo colabora para aqueles que amam a Deus e nada fica fora desse tudo. Se Deus permitir que algo aconteça em 2023, Ele vai estar conosco, vai nos guiar. E Deus tem estratégias para isso e a Bíblia diz claramente quais são. E se isso realmente acontecer, eu estou do lado de vocês, eu vou dar direção, eu estou junto com vocês. Não estou à frente, não estou atrás, eu estou do lado. É assim que a gente deve guerrear. À frente está Jesus, tá? Eu não estou à frente está Jesus. Eu estou do lado de vocês. Né, para que a gente possa combater junto. Sua luta é minha luta, sua vitória é minha vitória, né, sua alegria é minha alegria, sua conquista é minha conquista. Igreja é isso, soma as forças, divide os fardos, né? As nossas semelhanças podem nos atrair,
mas são as nossas diferenças que nos unem, não é? Como um jogo de quebra-cabeça. Então, às vezes você pensa diferente de mim, não tem problema, essas diferenças vão nos encaixar, porque a liga é o amor. Você ama Jesus? Tá, beleza. Bom, bem. Você crê num só Deus? Tudo bem. Quem sou eu para te julgar? Quem sou eu? Veja lá a história de José com a Zenate. Casou com a Zenate. Veja lá na Flores do Deserto, parte 3, Flores do Deserto. José casou com a Zenate. Julgo desigual. Veja o vídeo Corações que Sangram. Né? Veja o vídeo, você pega ali Moisés. Moisés também, ele casou com Zípora, que era midianita. O pai dela era sacerdote de Midian, né? Quer dizer, cadê o jugo desigual, Daniel? Né? E foi tão importante aquela ligação de José com uma egípcia, onde era berço do satanismo primitivo, né? Foi tão importante o casamento de José do Egito com Azenate, que geraram filhos, Manassés e Efraim. E esses dois, sabem onde estão? Entre as tribos de Israel. Que prestígio, né? Cadê o jugo desigual? Assiste o vídeo e você vai entender. Para de julgar, para de apontar o dedo, para de achar que você é o último bolacha do pacote, para de dar lição de moral nas pessoas. Olha para a tua vida primeiro. Porque aquele lá usa piercing, porque aquele ali fez tatuagem, porque aquele ali, aquela mulher usa maquiagem, porque aquele ali se depila, porque está usando desodorante, não pode, sabe? Pro inferno essas coisas assim. Larga de ser burro, meu irmão, sabe? Desculpa assim, é ser burro, é ser idiota, sabe? Vamos centralizar. Olha a tua vida primeiro, tá bom? Seja um exemplo. A partir do momento que você andar na terra e as pessoas olharem para você como exemplo, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, você pode falar. Pode falar com autoridade, não para desprezar ninguém, não para depreciar ninguém, mas para exortar em amor para que aquela pessoa cresça. Nesse sentido, tá bom? Nesse sentido, como Jesus fez também, tá? Então, Deus, se acontecer, né, ele vai estar conosco. Se ele, por acaso, dilatar o tempo, por amor a nós, né, se bem que a Bíblia diz que se os tempos não forem abreviados, né, nenhum de nós sobreviveríamos. Está escrito lá também. E diz que por que esse tempo vai ser abreviado? Por causa dos justos, por causa dos eleitos, por causa de você e de mim, né? Por causa do remanescente fiel, né? Mas vamos supor que Deus dilate por misericórdia, né? Ele vai estar conosco, você vai estar com ele. Deus nos deu um manual de instruções. Qual que é? Vigiar e orar. Fique esperto. Vigia e ora. Não está escrito vigia e calunia, vigia e mente, vigia e rouba, vigia e fala mal do irmão, vigia e condena todo mundo. Não, vigiar e orar. Sem cessar, tá? Saia da roda dos escarnecedores. Tá? A gente aqui falando mal lá de todo mundo. Sai de perto, sai de perto. Paulo disse, alguém se dizendo irmão e for mentiroso, nem se senta à mesa com ele, tá? Então, se alguém é ladrão, é corrupto, é canalha, nem senta à mesa com ele. Perdoar é necessário, já falei. Conviver, não. Conviver é uma escolha sua. Conviver significa afinidade, tá? Se alie a pessoas do bem, né? Estratégia para a sua vida. Veja coisas que possam te acrescentar, né? Então assista coisas que te acrescentam, leia coisas que te acrescentam, se alie a pessoas do bem, as pessoas de bom coração. Não se alie a gente corrupta, gente gananciosa, gente que destila ódio, raiva de todo mundo, preconceito e tanta coisa. Não se alie a esses. Eles são falsos profetas, eles vão ficar aqui. Eles não sabem nada de amor. Vão ficar aqui para aprender. Pelo pior dos caminhos, né? Mantenha a fé. Mantenha a fé. Mantenha a chama da fé acesa e a esperança. Como é que eu mantenho a fé e a esperança acesa? Lendo a palavra de Deus, que é a lenha. Lendo a palavra, me alimentando da palavra, né? Orando, jejuando, me consagrando. Assim, mantenha a fé acesa. Fique junto, sabe? Sozinho, você não pode nada. Sozinho, Deus não manda soldado sozinho para a guerra, porque soldado sozinho não vence a guerra. Ninguém está sozinho na Bíblia. Elias e Eliseu, Paulo e Barnabé, Ruth e Noemi, está sempre em dois, né? Pelo menos em dois, Elias e Eliseu. Então, juntos, nós somos mais fortes. Podemos ter diferenças, como os dedos da mão, fechou? Forma um punho forte, né? Então, não sigam os falsos profetas. Pare de correr atrás do vento, meu irmão. Te falo com muita humildade, com muito amor e temor diante de Deus. Para de correr atrás de falso profeta, de gente que só quer o seu dinheiro, de gente que só te olha por interesse, por número. Eu também preciso de dinheiro, mas eu não vivo pelo dinheiro. Eu não me deixo comprar. Já me ofereceram dinheiro para apoiar político, já me ofereceram dinheiro para entrar em política. Não vou me corromper, porque eu sei que eu sou um cidadão dos céus.
Meu mundo não está aqui. Eu sou peregrino aqui, eu estou de passagem aqui. E a minha missão aqui é te alertar, é te apontar o caminho, tá? Porque se não fosse essa a minha missão, Deus já teria me levado, né? Ou você acha que é fácil ficar na terra e sem uma parte de você, né? Sem um filho, né? Perder um filho é muito difícil, né? E eu continuo, por amor a Deus, e dou graças a Deus todos os dias, porque eu sei que o que Ele faz é o melhor. Eu não tenho todas as respostas, um dia eu vou ter, um dia eu vou saber, e eu descanso nele, confio nas promessas. Eu estou aqui para honrá-lo, estou aqui por amor a você, e vou continuar aqui, né? Até o dia que Deus determinar que acabou, né? Eu sei que eu corro risco em falar essas coisas para vocês, corro risco sim, porque tem computadores que cruzam dados, checam palavras, me localizam facilmente, aonde eu estou, localizam meu IP, podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa, caso Marielle, prefeito Celso Daniel, né, PC Farias, tantas pessoas que de repente desaparecem, né? Mas não sigam falsos profetas, eles vão te conduzir ao abismo, tá? Não siga esse falso profeta, ora sem cessar, sem cessar. Ou seja, sem formalidade. Orar sem cessar significa o seguinte, você pode orar no carro. Senhor, me ajuda, me mostra o melhor caminho para ir, me dá direção, quero cantar um louvor para o Senhor. Olha, você pode orar fazendo comida, você pode orar antes de dormir, quando acordar, você pode orar junto com a sua esposa, pode orar em qualquer momento. Não fica bitolado, eu tenho que orar no monte. Não, eu tenho que orar no quarto. Não, você fala com Deus a hora que você quiser, você tem livre acesso à sala do trono, tá? Para dessa besteira aí, né? Outra coisa importante, jamais teste a Deus. Ah, Deus vai me proteger? Então eu vou no centro da cidade com uma corrente de ouro. Não. Se a estrada diz o limite é 100, vá a 100. Se a regra diz agora, não saia de casa, não saia de casa. Passa álcool gel na mão, use máscara, faça isso. Não seja tolo, seja prudente, tá bom? Não se coloque em risco. Siga as instruções bíblicas e aquelas que são sensatas também. Suportem os cravos. Falaram mal de mim, Daniel. Me ofenderam, me traíram. É assim mesmo. Suporte os cravos. Segure firme nas promessas, sabe? O barco balançando e Jesus dormia no meio da tempestade. Mas imagina um barco balançando. O que você faz? Você se agarra, né? Não é instinto? Você se agarra? E se agarra nas promessas de Deus. Deus tem promessas para você e para mim. Se agarra nas promessas, Ele prometeu. Não prometeu que seria fácil. Ele disse que seria difícil, mas Ele prometeu que ia estar conosco, até mesmo no vale da sombra da morte. Se agarre nessa promessa. Não é uma promessa triunfalista. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldade, que você não vai ficar doente, que você não pode ter um problema financeiro, mas Ele vai estar com você. Essa é a promessa. Eu vou estar com você, né? Então, aproveite o momento da sua vida, enquanto você tem vida, e conviva mais tempo com a sua família. Dê valor aos seus amigos verdadeiros, né? Doe para as pessoas, doe amor, doe dinheiro, cesta básica, doe conhecimento, doe abraços, doe conforto, doe palavras de sabedoria, sem esperar retorno. Se você esperar retorno, você está perdido. Você simplesmente se doa. É assim que é. A vela, ela se consome, ela vai queimando e se consome para trazer luz àqueles que estão à volta. É assim que é. Muitas vezes, eu sei, eu estou me consumindo, né? Os anos estão passando e eu não estou rejuvenescendo, eu estou envelhecendo. Eu estou me consumindo, mas eu continuo produzindo luz, sem querer nada em troca. Simplesmente saber que eu estou iluminando vidas, eu estou apontando o caminho, eu estou dando a direção. Tudo que você fizer, você faça por amor. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você for fazer para Deus, faça por amor. Não por medo de maldição, nem pensando em recompensas. Não responda às ofensas, sabe? Houve momentos que Jesus se defendeu, mas é o momento de você ficar calado. Eu já me cansei. Se alguém quiser falar de mim, mal de mim, que fale. Para mim não importa mais. Importa o que Deus pensa de mim, sabe? Compartilhe isso com você. Que se lasquem o que dizem de você. Pouco importa. O que importa é o que Deus diz de você. Então não responda a ofensas. A hora de calar, a hora de falar. Eu acho que a gente vive um momento que é hora de calar. E deixa a sua vida ser testemunho e pronto. Jesus exortou muitas pessoas, mas chegou um momento que ele simplesmente ficou em silêncio. Dê um tempo para você mesmo, sabe? Se permita ter um tempo.
para aumentar a sua resiliência mental, sua força emocional. Se dê algumas horas por dia, né? Se dê um presente, desliga um pouco o celular, saia da rede, ore um pouco com Deus, põe um louvor, põe uma adoração, tome um banho mais demorado, leia um livro, veja um bom programa de TV, dê um cochilo, faça uma caminhada, evite ver coisas trágicas que toda hora passam na televisão, que ali elas estão agrupadas, aquilo não representa o que está acontecendo no mundo. No mundo tem muitas coisas boas, veja lá o Instagram, razões para acreditar. Realize um desejo seu, um desejo lícito, né? Evidentemente, né? Sei lá, muda a cor do seu cabelo, né? Tome o seu vinho com moderação, né? A questão não é beber e se embriagar. Aprecie uma boa música, aprenda a dizer não. Quando você aprende isso, é libertador. Eu tenho aprendido isso devagarinho. Às vezes, você tem que ser a sua prioridade, porque senão você não descansa, você vai estar sempre preocupado, você vai estar sempre maluco. Não sei se você já ouviu falar num tal de japamala, né? É um colar de contas oriental, parecido com um terço, né? Onde você fala 4 palavras que têm a intenção de reprogramar o teu cérebro. Não estou dizendo para você fazer isso, eu estou contando como funciona, né? Tornando uma pessoa melhor. Ou seja, você repete palavras que te fazem bem. Em vez de dizer, eu não posso, não consigo, eu sou um fracasso, não mereço, não vai dar certo, você pode mudar essas palavras por 4 palavras que os orientais dizem que são muito poderosas. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. 4 palavras. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato ou grata, né? Escreva um pouco sobre você. Escreva o que você mais amou fazer em toda a sua vida. Escreva os sonhos que você gostaria ainda de realizar. Fale sobre os seus sonhos, relembre os momentos mais felizes que você teve na sua vida e também lembre dos mais desafiadores que Deus te ajudou. Ouça, para tudo e ouça o silêncio. Pare tudo. Às vezes a gente está tão preocupado correndo e esquece de parar. Talvez essa pandemia tenha dando um sinal de Deus para você. Para. Silêncio. Se aquieta o seu coração, né? Sinta o seu coração, sinta a sua respiração, sinta o amor de Deus por você. Cante, dance, nem que seja sozinho, mesmo que seja desafinado. Leia em voz alta um texto de Paulo, como aquele, nada me separará do amor de Deus. Cante um louvor, agradeça, descanse nele, confie nele. De onde virá o meu socorro? Do alto, sempre do alto. Meus irmãos, nós vamos estar juntos. Quando for o tempo, eu vou estar dando direção para vocês. A mesma direção que eu quero para mim, para minha família, eu quero para vocês, tá? E Deus tem falado para mim o que fazer. E no tempo certo, no tempo das maiores lutas, nós vamos estar juntos e juntos nós vamos vencer. Há lutas que são nossas, lutas que são do Senhor. Moisés, por exemplo, num dado momento, tinha um mar na frente, egípcio atrás, e o povo entrou em desespero. E o que Deus disse para Moisés? Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Há momentos que nós simplesmente temos que nos aquietar. O pânico gera medo e o medo te paralisa. Então, aquietai-vos, né? E deixe Deus fazer o resto, né? É isso. Um dia de cada vez. Descanse nele, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde e nunca deixe para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Agora, mais do que nunca, é o momento de nós conservarmos essa solidariedade que foi gerada por essa pandemia, essa humanidade que foi gerada por essa pandemia. É uma oportunidade que Deus está dando para você e para mim, para se olhar no espelho e voltar a ser humano, e voltar a brilhar. Que Deus te abençoe e te guarde.